Desde muito cedo na escola, aprendemos que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. Mas hoje vamos tirar esse verbo entre aspas e investigar o que realmente aconteceu. Foi uma chegada pacífica? Foi um acaso? Ou foi o começo de uma longa e violenta ocupação? Neste episódio vamos falar sobre a relação histórica entre o Brasil e Portugal, desde a chegada dos portugueses até os dias atuais, com temas que vão de colonização, escravidão, figuras históricas, até xenofobia moderna, êxodo de brasileiros para Portugal e até mesmo uma guerra virtual conhecida como a Disputa da Guiana Brasileira. Muito antes de Cabral lançar âncora em território sul-americano, essa terra já tinha nome. Ou melhor, vários nomes, dados pelos mais de 5 milhões de indígenas que viviam aqui, distribuídos em centenas de povos, com línguas, costumes e formas de organização diversas. Eles chamavam a terra de acordo com o que viam: Tupi, Pindorama, Terra Sem Males, Araguaia, entre outros. Era um território vivo, pulsante e certamente não vazio como os livros antigos de história tentavam nos fazer acreditar. Quando a esquadra portuguesa chegou, em abril de 1500, ela foi recebida com curiosidade pelos povos tupiniquins, na região de Porto Seguro, atual Bahia. Os portugueses deram o nome de Ilha de Vera Cruz, acreditando tratar-se de uma ilha. Depois veio Terra de Santa Cruz, e só mais tarde o nome Brasil se firmaria. Uma referência direta à exploração do pau-brasil, madeira de cor avermelhada que se tornaria o primeiro grande produto de exportação da colônia. Mas será que foi mesmo Cabral quem chegou primeiro? Há indícios, embora não completamente comprovados, de que outros navegadores europeus possam ter passado por aqui antes. Franceses, espanhóis e até mesmo bascos já cruzavam o Atlântico em busca de novas rotas e riquezas. Além disso, existem mapas e relatos sugerindo que os portugueses já sabiam da existência de terras a oeste muito antes de 1500. Afinal, o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, já dividia o Novo Mundo entre Espanha e Portugal. Uma divisão curiosamente precisa, para quem, supostamente, ainda não havia descoberto nada. Com o passar dos anos, fica claro que o objetivo não era apenas descobrir, mas ocupar, explorar e dominar. A chegada dos portugueses não foi uma visita. Foi o começo de uma longa invasão, que traria impactos profundos para os povos indígenas, o meio ambiente e a cultura local. Portugal logo organizou um sistema de exploração baseado na extração de recursos naturais e no uso da mão de obra indígena e, posteriormente, africana. Vieram as capitanias hereditárias, os engenhos de açúcar, a fundação de cidades como Salvador e o início de uma máquina colonial movida a sangue, suor e lucro. Do lado português, nomes como Pedro Álvares Cabral, o comandante da expedição de 1500, e Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, marcam os primeiros anos da presença lusa. Mais tarde, Marquês de Pombal aparece como um reformador da colônia, centralizando o poder e combatendo os jesuítas. Do lado brasileiro, ou melhor, do lado dos que resistiram, temos nomes como Zumbi dos Palmares, símbolo da luta contra a escravidão, e Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira. Não podemos esquecer também de líderes indígenas como Cunhambebe, que liderou a Confederação dos Tamoios, uma aliança indígena que tentou expulsar os invasores portugueses.
Portugal não foi o único interessado nas riquezas do Brasil. No século XVI, os franceses tentaram ocupar o Rio de Janeiro, criando a chamada França Antártica. No século XVII, os holandeses invadiram o Nordeste, ocupando Pernambuco durante décadas. Esses conflitos mostraram que o território era cobiçado e que manter o domínio exigiria força, alianças e muita violência. Em 1808, com as tropas de Napoleão invadindo Portugal, a família real portuguesa fugiu para o Brasil, um dos eventos mais inusitados da história colonial. O Brasil deixou de ser apenas uma colônia e foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Essa mudança acelerou a urbanização, criou o Banco do Brasil e abriu os portos às nações amigas. Mas também consolidou o poder dos portugueses sobre o território. Foi nesse contexto que, em 1822, Dom Pedro I, o próprio filho do rei de Portugal, proclamou a independência do Brasil. Ou seja, o Brasil se libertou da própria coroa, mas não completamente da influência portuguesa. Séculos depois, a relação entre os dois países continua viva e, por vezes, tensa. Nos últimos anos, Portugal se tornou um dos destinos favoritos de brasileiros que buscam melhor qualidade de vida, segurança e oportunidades de trabalho e estudo. O número de brasileiros vivendo em Portugal já ultrapassa 300 mil. Isso sem contar os muitos que vão como turistas e tentam regularizar a situação depois. Mas nem tudo são flores. Brasileiros relatam casos de preconceito, xenofobia e discriminação. Muitos portugueses veem os brasileiros com desconfiança ou inferioridade, especialmente em setores como hotelaria, construção civil e até mesmo no meio acadêmico. A mídia portuguesa, às vezes, reforça estereótipos negativos, enquanto redes sociais estão cheias de relatos de brasileiros que foram maltratados por simplesmente serem brasileiros. Deixa eu fazer. Então falar com serenidade, a sua liberdade começa ao defender dos outros. Isto é Portugal, a senhora pode-se bem. Esse ressentimento transbordou para as redes sociais. Recentemente, uma onda de memes e vídeos no TikTok e no X, antigo Twitter, deu início a uma guerra virtual entre brasileiros e portugueses. O motivo? Um mapa fictício em que o Brasil aparecia com a Guiana Francesa anexada, gerando piadas sobre voltar ao Império Brasileiro e memes dizendo que a Guiana será nossa. O conflito digital, claro, era em tom de brincadeira, mas mostrou como o passado colonial ainda ecoa nas relações entre os dois povos, mesmo quando o palco é um aplicativo de vídeos curtos. Apesar dos atritos, Brasil e Portugal mantêm relações comerciais e culturais intensas. Empresas brasileiras investem em Portugal, especialmente no setor imobiliário, turismo e tecnologia. Já Portugal tem ampliado sua presença no Brasil, especialmente em setores como vinhos, azeites, turismo e educação. Intercâmbios entre universidades aumentam. Escritores dos dois países se publicam mutuamente e a língua portuguesa segue sendo um elo, ao mesmo tempo que é motivo de disputa quanto ao uso formal, ortográfico e cultural. A história entre Brasil e Portugal é longa, complexa e cheia de camadas. Começou com uma chegada que muitos chamam de descobrimento, mas que hoje, com um olhar mais crítico, reconhecemos como uma invasão e ocupação violenta. Passou por guerras, independência, trocas culturais e agora vive um novo capítulo, marcado pelo reencontro de povos que, apesar de falarem a mesma língua, ainda precisam aprender a se ouvir com mais respeito. E você? Já pensou em morar em Portugal?
Já sentiu ou presenciou preconceito contra brasileiros no exterior? Comenta aí embaixo e compartilha esse vídeo com quem acredita que o passado colonial já ficou para trás. Porque a verdade é que ele ainda está bem presente, até nos memes. Gostou do conteúdo? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma aula do professor Copérnico. Aqui, o conhecimento é levado a sério, mas sempre com um toque divertido.